Quais são os investimentos que você precisa fazer para corrigir a inflação, para proteger o poder de compra do seu dinheiro? Você investindo em ações e fundos imobiliários, você já consegue fazer essa correção aí. E hoje eu vou te explicar nesse vídeo como você vai fazer isso, como que isso funciona. Fica comigo nesse vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral. Esse aqui é o canal 500 Pratas, eu sou fundador da Escola de Investimentos 500 Pratas. Eu vivo num sítio aqui no interior de Santa Catarina, curtindo a minha liberdade financeira, por isso que vocês estão me vendo aqui no meio do mapa. Olha só, então vamos falar sobre os ativos que você precisa investir aí, né, para conseguir corrigir a inflação. As pessoas às vezes vêm me perguntar assim: Leandro, quais são os ativos da Bolsa de Valores, quais são as ações, os fundos imobiliários que eu preciso investir caso eu queira corrigir a inflação? Olha, até existem aqueles ativos que eles vão te garantir a correção da inflação. Por quê? Porque muitas vezes eles têm contratos lá, né, contratos de venda, seja um fundo imobiliário que tem um imóvel com contrato de correção do aluguel atrelado à inflação, que é o nosso índice IPCA. Então esses ativos aí, eles vão corrigir a inflação. E a gente tem empresas, por exemplo, como as empresas de energia elétrica, muitas vezes os contratos de prestação lá de serviço, as RAPs, né, Receita Anual Permitida lá, das concessões, são corrigidas pela inflação. Então, conforme a inflação chega, esses ativos vão corrigindo também. Mas aí olha só, a gente está falando de um ativo que ele está corrigindo exatamente atrelado ao índice que é o índice IPCA, que é o índice da nossa inflação. Se você pesquisar aí no Google agora, você vai ver, pode até soltar o gráfico aqui, editor, do IPCA histórico. Você vai ver que tem momentos que o dinheiro perde mais valor, outros momentos perde menos valor, e atualmente a gente está tentando se manter ali, né, abaixo de 5%, vamos dizer assim, temos conseguido aí há um certo tempo. Mas isso aqui é o índice que mede o poder de compra do nosso dinheiro. Então, basicamente, para você entender assim, se você comprava um veículo com 100 mil reais, um carro zero, e aí a inflação no ano ela é de 5%, então no outro ano você precisa de 105 mil reais para comprar aquele carro. Aí no outro ano, vamos dizer que a inflação foi de 4%. Então você vai pegar esse 105, botar mais 4%, vai lá perto de 110 mil. Então você vai precisar de 110 mil para comprar um carro. Então é por isso que todos os anos um carro que era lá 30 mil, ele vai para 35, vai para 40, para 45, para 50, ele vai subindo o preço. Não é que o carro está subindo o preço, é que o seu dinheiro está perdendo o poder de compra. E isso a gente mede através do índice IPCA. Então, quando você quer corrigir exatamente o IPCA, você pode investir em um fundo imobiliário ou em uma empresa, por exemplo, que tem os contratos lá de venda atrelados a esse índice. Agora, se você não investe num ativo que está atrelado a esse índice, você não consegue corrigir a inflação, isso é um erro. Muitas vezes é um erro pensar assim, né? Muitas vezes você corrige acima do que aqueles ativos que têm os contratos atrelados ao índice. Porque veja bem, imagine que você investe aí na Renner. Vou colocar aqui, vou pegar uma loja de roupas, né? Vestuário lá. A Renner. A Renner, ela não tem nenhum tipo de contrato comercial lá que esteja relacionado com a inflação. Porque, poxa, ela simplesmente vende roupas. Então ela não assina um contrato com seus clientes, ó, hoje você vai pagar R$35 nessa camisa. Mas se você não comprar agora, daqui a 2, 3 anos, vai ser corrigido pela inflação o valor que você paga por essa camisa. Isso não está escrito em lugar nenhum. Se eu quiser, eu compro a camisa agora, se eu quiser, eu compro daqui 1, 2 anos e eu não tenho nenhum tipo de correção, nenhum tipo de contrato amarrado à inflação que eu vou pagar. Porém, querendo ou não, eu vou pagar a inflação. Por quê? Porque se hoje a Renner vende uma camisa por R$35 e aí a inflação ela subiu lá 20% em 5 anos, vamos colocar aqui. Independente dos contratos que a Renner tem, da relação que a Renner tem comigo, quando eu chegar lá daqui a 5 anos, essa camisa não vai mais estar custando R$35. Ela vai estar vendendo essa camisa lá por 45, 50, 55 reais. Ela vai ter subido o preço. E não necessariamente a Renner vai subir o preço dessa camisa junto com a inflação. Talvez ela suba até mais,
talvez ela suba um pouco menos, mas o fato é que ela vai subir. Por quê? Porque quando a gente tem inflação, primeiro, os salários costumam aumentar, então ela vai ter um custo maior com o pessoal, né? A matéria-prima para a fabricação daquela camisa ali vai aumentar o preço. Porque quando a inflação aumenta, a inflação na verdade é o poder de compra do seu dinheiro como um todo. Então se existe inflação, significa que tudo ficou mais caro. O seu dinheiro perdeu o poder de compra. Então, os funcionários para a Renner ficaram mais caros, a matéria-prima para fabricar a camiseta ficou mais cara, o transporte ficou mais caro, o aluguel do estabelecimento onde ela tem as suas lojas ficou mais caro, tudo ficou mais caro. Como tudo ficou mais caro, e a Renner ela vai trabalhar com uma certa margem, né? Ela trabalha com uma margem de lucro, uma margem EBIT. Para que ela consiga manter essas margens, ela precisa subir o preço para o consumidor final. Por que eu estou te explicando tudo isso? Porque olha só, vamos imaginar que a Renner ela vendia a camisa por R$35 hoje, né? E ela tem uma receita lá de R$1 milhão. Tá? Num determinado período ela tem uma receita de R$1 milhão. A empresa ela vale R$10 milhões. Só números e exemplos aqui para você entender. Aí veio os 20% de inflação, passaram-se 5 anos, essa camisa que era 35 não é mais, agora ela subiu para R$55. Se subiu para R$55, a receita da Renner, no mesmo período que eu usei para exemplo, não vai mais ser 1 milhão. E talvez subiu para 1.400.000, 1.500.000, ela teve que aumentar essa receita para conseguir manter a margem de lucro. Se a margem de lucro dela era 10%, então 1 milhão de receita dava R$100 mil de lucro. Se foi para 1,5 milhão de receita, a gente está falando agora de R$150 mil de lucro. Então veja que o lucro subiu. Se o lucro subiu, os múltiplos dessa empresa vão cair e vão fazer com que o preço dela tenha que subir. Então se uma ação da Renner era lá, eu coloquei aqui que a Renner valia R$10 milhões, só um exemplo aqui, não são esses números mesmo, né? Então ela subiu agora de repente para 12, 13, 14 milhões de reais. Ou seja, se você pagava R$20 em uma ação da Renner, ela subiu para 25, 30, 35. Por quê? Porque os números dela aumentaram. O custo aumentou, mas o lucro também aumentou, a receita aumentou, tudo aumentou. Por quê? Porque o preço de tudo subiu. Então, sem querer, você que tem investimentos na Renner, veja que, como o lucro subiu, você passou a receber mais dividendos. Então, os dividendos que você recebe foram corrigidos pela inflação, ainda que não tenha nenhum contrato prometendo isso para você. O valor da Renner, ele também subiu. De repente, uma ação valia lá R$20, agora foi para 30. Corrigiu a inflação sem você ter nenhum tipo de contrato te garantindo isso. Mas por quê? Porque o preço de tudo subiu, então o preço da Renner também subiu. Então, veja que não necessariamente você precisa investir em ativos que têm seus contratos comerciais lá atrelados ao índice IPCA para que você tenha uma correção de inflação. O simples fato de você estar investindo em empresas e qualquer empresa que seja, o simples fato de você estar investindo em fundos imobiliários e qualquer fundo imobiliário que seja, naturalmente se o preço de tudo sobe, o preço desse ativo vai subir e a receita gerada por esse ativo também vai subir. E naturalmente você consegue uma correção de inflação. Então o que faz com que você perca dinheiro é você ter o dinheiro guardado embaixo do colchão ou você ter os seus investimentos na poupança, por exemplo, que é um tipo de ativo que geralmente não corrige nem a inflação. Então aí sim você vai estar com o seu dinheiro parado, perdendo o poder de compra. Mas se você investe em ativos reais, em fundos imobiliários, em empresas, independente do tipo do índice que ele está seguindo, você vai ter a correção da inflação no seu patrimônio investido, na receita gerada por esse patrimônio. Espero que isso tenha ficado claro agora. Se você quiser seguir a estratégia 500 pratas na sua forma de investir, eu convido você a conhecer os nossos treinamentos, que eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Se não é inscrito, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!